meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Os outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Pode ficar certo. Guarda aí a palavra aberta aí um pouquinho, já que a gente volta para ela. Porque nós estamos começando um novo tema esse mês, que é a colheita. E não tem como nós falarmos de colheita se nós não falarmos do plantio antes. A colheita, ela vem após o plantio. Então, lá em 2 Coríntios 9:6, a palavra diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Isto fala da colheita na exata proporção do plantio. Deus, ele não impõe o quanto nós devemos plantar. Cada um semeia segundo propôs em seu coração. Segundo o nosso coração propôs é a quantidade que nós vamos semear. A decisão é nossa. Nós usamos da nossa vontade e poder de escolha para determinarmos o quanto nós semearemos. Não é Deus que decide o quanto eu semeio. Sou eu mesmo que faço a minha escolha. E eu tomo a minha decisão. Contudo, ninguém colhe mais daquilo que plantou. Nós vamos colher exatamente de acordo com aquilo que nós plantamos, com a quantidade que nós plantamos. Ninguém colhe mais do que aquilo que semeou, né? Ou seja, o tamanho da colheita também não é determinado por Deus, não é Ele que determina, porque nós vamos colher de acordo com aquilo que nós plantamos. Ao permitir que nós tomemos a decisão do quanto nós vamos plantar, Ele também não entra para poder ditar aquilo que nós vamos colher, porque somos nós mesmos que vamos determinar. Está nas nossas mãos o poder de determinar a nossa colheita. Nós mesmos determinamos. E ao mesmo tempo, nós vamos determinar a quantia proporcional àquilo que nós semeamos. Não tem como nós colhermos daquilo que nós não semeamos. Nós precisamos semear, nós precisamos plantar a nossa semente para nós colhermos daquilo que Deus tem para nós. Ninguém vai poder dizer que Deus forçou alguém a semear. Porém, também nós não vamos poder reclamar com Deus por não estar colhendo. Nós jamais vamos poder reclamar com Deus. Se nós quisermos romper em todas as áreas da nossa vida e andar na bênção do Senhor, nós teremos que saber plantar. Nós teremos que saber aquilo que nós estamos plantando. E nós temos que saber que há um tempo específico para essa colheita, que é um outro aspecto que deve ser enfatizado. A colheita, ela não é automática, que eu vou plantar hoje, amanhã eu já vou colher. Ela precisa de tempo, ela precisa ser regada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser tratada para que haja uma colheita. Então, alguns plantam a semente hoje e amanhã já vão lá abrir a cova para ver por que ainda não brotou. E não é assim que acontece. Nós precisamos esperar o tempo da semente brotar. Eu colho hoje a semente que eu plantei ontem e eu vou colher amanhã a semente que eu estou plantando hoje. O que nós estamos plantando? O que
nós plantamos lá atrás para nós colhermos hoje. E o que nós estamos plantando hoje para nós colhermos mais adiante. A nossa colheita vai depender daquilo que nós estamos plantando. Há um processo por trás dessa lei de plantar, regar e colher. E as coisas não são imediatas, ela tem todo esse processo. Mas a colheita, ela é certa, ela não vai falhar. É certeiro. Nós plantamos, nós vamos colher. Seja frutos bons ou frutos maus, nós vamos colher. Então, mesmo depois de germinar, porque no mundo natural é diferente do mundo espiritual, aquilo que nós plantamos. Então, no mundo espiritual, mesmo depois de germinar, a semente tem diante de si todo um processo de amadurecimento. Antes de chegar o momento da colheita, Jesus, ele apresentou um processo que tem uma ordem para essa colheita, que está lá em Marcos 4, do 28 ao 29. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então tem todo o processo, o próprio Deus coloca aqui para a gente o processo que nós temos que passar até a nossa colheita. Muitas vezes nós podemos colher em pouco tempo. Eu creio que tem pessoas que elas semeiam e elas colhem em muito pouco tempo aquilo que ela semeou, aquilo que ela plantou. Porém, tem outros que demora até muito mais do que aquilo que nós esperamos que fosse. Então, nós colhemos num tempo mais demorado. O fato é que a colheita ela só poderá ocorrer quando o fruto estiver pronto. Ninguém vai colher antes do fruto estar pronto. Então não adianta nós plantarmos hoje e amanhã nós já estarmos lá querendo colher, porque não é assim que funciona. É demorado. A semente, para ela nascer, ela tem que morrer. Essa é outra verdade que acontece para haver uma colheita. O meu netinho esses dias me deu uma muda de mamão. Ele falou: vó, planta essa muda lá na sua chácara. E aí eu levei, eu estava falando para ele: nossa, Mateus, eu não consigo fazer uma muda de mamão. Eu vou plantar, que você me deu, que já está grandinha, eu creio que ela vai dar frutos. E ele falou para mim: vó, você não sabia que a semente para nascer tem que morrer? Você tem que pôr ela para secar, você tem que deixar ela ali um tempinho, depois você planta ela nasce. Eu não sabia, gente. E ver meu neto me ensinar. Mas é assim, tem todo um processo pelo qual a semente tem que passar. E isso é na vida espiritual nossa também. Para nós colhermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, tem todo um processo. Nós não vamos, nós somos a semente e o Senhor é o agricultor. Ele não vai plantar e nós já vamos dar frutos imediatamente. Não, tem um processo pelo qual nós temos que passar. E esse processo às vezes é dolorido. É um processo dolorido até que nós venhamos a morrer para nós mesmos, para que nós possamos dar frutos. São fases pelas quais nós temos que passar. Então nós temos que observar isso. Nós também precisamos entender que a semente, ela frutifica, se ela vier a morrer. E o Senhor Jesus também declarou isso lá em João 12, 24. Que fala assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então nós temos aqui o Senhor nos explicando como fazer a nossa plantação.
E a lição que nós extraímos nesse paralelo entre o natural e o espiritual é que aqui eu quero falar mesmo é sobre a parte financeira mesmo, sobre dízimo e oferta, esse pedacinho. Que nós dizimamos e ofertamos para recebermos, para não recebermos, e sim pelo propósito da nossa entrega. Nós não podemos dizimar e ofertar visando já que algo vai nos vir com aquilo que a gente está fazendo. Não, nós temos que fazer por si próprio, no nosso coração, porque isso, quando nós estamos fazendo, além de nós honrarmos o Senhor, nós estamos suprindo as necessidades do reino de Deus e das pessoas. E quando nós ofertamos, nós estamos lançando uma semente que com certeza ela vai trazer uma colheita. Isso é certo. E nós devemos semear com a consciência de que isto vai produzir frutos na nossa vida. Essa é só a consciência que nós devemos ter. Mas nós não podemos lançar a semente só pensando na colheita. Isso é errado. O desejo de abençoar nos faz abrir mão de algo que nós liberamos em favor do reino de Deus ou de alguém. Essa atitude de abrirmos mão é o momento em que a semente morre em nós. Quando nós abrimos mão de algo em favor do reino de Deus. Então a semente está morrendo para que ela possa frutificar depois. Então quando nós ofertamos, nós não devemos ficar esperando aquilo que Deus vai nos dar em troca. Porque às vezes essa espera nossa vai fazer com que a colheita não venha. E depois nós não vamos receber e vamos falar, olha, eu dizimo, eu oferto e nada acontece na minha vida. Porque eu estou fazendo isso já aguardando aquilo que Deus pode me dar em troca. E não é assim que nós fazemos. Nós fazemos por amor ao Senhor, por entrega ao Senhor. E voltando lá no texto que nós lemos no início de João 4, 35, 38, seguindo uma direção do Espírito Santo, que nós temos seguido, nós temos ouvido o Espírito Santo dizer, ele tem falado em nossas vidas, nós temos entendido da parte de Deus que nós viveremos um tempo de abundante colheita. Isso nós temos ouvido e nós temos que acreditar nisso para as nossas vidas e para os nossos ministérios também. Nós estamos esperando uma grande colheita, mas o que foi que nós semeamos para que nós possamos viver essa colheita do Senhor? O que nós semeamos nesses 6 anos que agora vai para 7? O que nós estamos indo semeando no reino de Deus para o Senhor, para que nós possamos fazer uma boa colheita agora? Nós precisamos pensar nisso, porque nós vamos colher, estava falando agora há pouco para a pastora, nós vamos ter uma colheita sim, porém vai ter muitas pessoas que vão ver outras colhendo e elas vão ficar sem saber o que está acontecendo, porque aquelas que plantaram, aquelas que semearam, aquelas que regaram com amor, aquelas que buscaram durante todo esse tempo, elas vão viver aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Porém, aqueles que não plantaram nada, que ficaram só observando, esses não vão colher. Esses não têm o que colher. Eu vejo pela fé assim, celeiros fartos, conquistas grandiosas, alargamento de tendas e o mover sobrenatural de Deus nesses dias. É o que nós temos esperado, é que nós sabemos que o Senhor vai fazer. Isso é notório. Para aquele que semeou com alegria, com amor, ele vai colher isso do Senhor. Contudo, nós devemos entender qual é a nossa posição e a nossa participação em tudo isso. Nesse mover de
Deus que Ele vai trazer. Qual que é a nossa participação em tudo isso? Qual que é o nosso posicionamento em tudo isso? Para esse tempo que se inicia agora. Será que a nossa posição é estar simplesmente assentados, esperando que algo aconteça? Será que a nossa participação é sermos simplesmente espectadores, assistindo um lindo espetáculo que vai acontecer? Será que é isso que nós vamos fazer? Nós vamos ficar sentados esperando que tudo aconteça e nós não vamos viver essa colheita? O tempo de colheita é tempo de alegria. Certamente o tempo de colheita é o mais esperado na nossa vida. Nós plantamos, nós cuidamos e nós estamos esperando o tempo de colheita. Eu e o Marcos, a gente fica assim lá em casa, que nós plantamos, tem coisas que nós plantamos já faz mais de 7 anos e nós estamos aguardando a colheita. Todo dia nós vamos lá, nós olhamos as florzinhas que estão no pé, como será que vai ser? Como será que vai ser a nossa primeira colheita? Então nós esperamos com alegria por aquilo. E nós temos que esperar com alegria essa colheita que nós vamos fazer no Senhor, porque são coisas sobrenaturais. Então esse tempo é o tempo mais feliz da nossa vida, para quem semeou. O tempo da colheita é o tempo mais feliz. É o tempo de ver o fruto que tanto se desejou e trabalhou para que ele frutificasse. Então esse é o nosso tempo de alegria. O Salmo 126:6 vai dizer assim, que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então nós podemos semear chorando, tristes, porque às vezes o nosso período de semear é triste, é cheio de coisas que acontecem, mas nós vamos chorar, mas quando nós formos colher, nós vamos colher com alegria, porque é o Senhor que nos dá a colheita. Então nós sonhamos com o tempo de colheita, porque nós imaginamos que esse será um tempo de descanso, um tempo de desfrutar daquilo que nós semeamos. Mas será que é assim? Será que é simplesmente colher e pronto? Será que o tempo de colheita é um tempo de somente descansar e de alegria? Será que nós já paramos para pensar nisso? Se realmente é, eu já falei, estava comentando com isso com a pastora, que durante o tempo que eu estava estudando, o Senhor falou muito ao meu coração. Porque às vezes quando nós vamos colher uma fruta, a gente tem que pôr a escada, subir no pé lá em cima, correndo o risco de cair. E é um trabalhão para colher os frutos. Então não é simplesmente descansar e desfrutar. Nós temos trabalho também para colher. O tempo de colheita é tempo de trabalho. Tempo de colheita também é um tempo onde nós trabalhamos muito. É preciso trabalho para colher o fruto. Não é simplesmente ir lá e colher, desfrutar dele. Dá trabalho. Mateus 9:38 vai dizer assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua colheita. Então, se tem que mandar obreiros é porque tem trabalho. Muitas vezes nós queremos colher com facilidade. Nós queremos que tudo esteja certo para a gente colher. Nós queremos descansar, aproveitando da nossa colheita. Talvez esse pensamento já tenha feito com que muitas pessoas deixassem de colher os seus frutos, porque elas ficam pensando que é tudo muito fácil, e às vezes nós deixamos de receber aquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós não trabalhamos para colher. É preciso trabalhar para semear, é preciso trabalhar para colher. Nada é simples, nada é fácil. É preciso esforço e cuidado também, para que o fruto não se estrague. E tudo
tudo seja perdido, toda aquela semeadura seja perdida. Nós precisamos saber manter o fruto colhido. Então é trabalhoso semear, é trabalhoso colher. E o Senhor fala conosco que é aquilo que Ele nos preparou para fazer, às vezes dá trabalho. Não é simplesmente assim da noite para o dia que nós vamos fazer. O tempo de colheita é tempo de conquistas. No momento que nós recebemos de Deus o fruto daquilo que nós temos plantado, nós veremos grandes coisas acontecendo. Joel 2, do 23 ao 27 diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia! Nós veremos a prosperidade espiritual, nós veremos a prosperidade emocional, e nós veremos a prosperidade material batendo a nossa porta. Isso é o que o Senhor tem para nós. Quando nós semeamos e nós cuidamos e nós corremos atrás, é isso que o Senhor tem para nós. E nós vamos alcançar lugares altos que o Senhor tem para cada um. Nós conquistaremos o impossível, avançaremos e não retrocederemos, porque é isso que o Senhor tem. Nós acabamos de sair de um mês de profetizar. Então é isso que nós temos que profetizar, que coisas sobrenaturais nós vamos colher no Senhor, porque nós temos plantado. Agora, se nós plantamos coisas sobrenaturais, nós vamos colher. Mas se nós plantamos o natural, também é no natural que nós vamos colher. E às vezes nós vamos ver o outro recebendo e nós vamos ficar nos perguntando: por que eu não estou recebendo? Porque eu não plantei, porque eu não reguei, eu não cuidei. Eu tive tempo, o Senhor falou, o Senhor está falando. Cada vez que acaba, cada vez que nós estamos aqui pregando, o Senhor, Ele está falando, Ele está dando dicas, Ele está ensinando como fazer. Então, se nós sairmos daqui e nós colocamos em prática, com certeza nós vamos colher o melhor. O tempo de colheita é tempo de conhecimento. Ao alcançarmos a colheita que o Senhor tem preparado para nós, nós teremos também o conhecimento dos projetos e alvos ainda maiores que Ele já tem mostrado e estabelecido para as nossas vidas. Isso que nós estamos vendo, Ele ainda tem coisas maiores ainda. No tempo da colheita, nós também conhecemos o joio, porque ele cresce no meio do trigo, e é na época da colheita que nós separamos um do outro. Então, na época da colheita, nós vamos saber aquele que é joio, aquele que é trigo. Nós vamos saber aquele que se diz ser ovelha, mas não é. É na hora da colheita que nós vamos saber quem é. Mateus 13:30 diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O
trigo, porém, recolhei no meu celeiro, ao receber a colheita da sua verdadeira natureza, ela é revelada. Se nós semeamos com amor, se nós semeamos em obediência, se nós semeamos aceitando aquilo que a palavra do Senhor nos diz, se nós aceitamos sem ter rebeldia, com certeza o Senhor vai nos derramar aquilo que é o melhor, porque Ele falou que nós haveríamos de comer o melhor dessa terra. Então, se nós vivemos com Ele em obediência, nós vamos colher. E nós vamos ver na hora da colheita aquele que é joio e aquele que é trigo, aquele que é uma ovelha e aquele que é um bode. Porque muitas das vezes nós semeamos debaixo de desobediência, debaixo de murmuração, debaixo de desonra. E nós não poderemos colher coisas boas quando nós agimos e procedemos assim. Então nós podemos perder muitas das coisas que o Senhor tem para nós por causa disso, por causa do nosso posicionamento. O tempo da colheita é tempo de fartura. Quando estamos no deserto, a bênção ela vem contada, racionada, somente para o dia a dia, como era o maná. O povo recebia o maná no seu dia a dia, ele colhia ali. Por quê? Porque no deserto não se semeia e nem se colhe. Mas quando nós estamos em terra prometida, meus irmãos, nós lançamos sobre essa terra nossa semente e nós aguardamos, porque o tempo de colheita chegará e ela já chegou. Para aqueles que semearam, ela já está aí nas portas e nós vamos poder viver aquilo que o Senhor tem de melhor. Mateus 13:30 diz assim, Josué 5:12, desculpa. Josué 5:12. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não o tiveram mais. Porém, nesse ano, comeram dos produtos da terra de Canaã. Aí cessou-se o maná, eles passaram a comer daquilo que eles estavam plantando. Levítico 26:3-8. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão os seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis e o vosso pão os fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz da terra, e vos deitareis, e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Então, o que o Senhor tem para nós são só promessas de uma colheita farta, mas para isso nós temos que semear também de acordo com essa colheita. Tempo de colheita é tempo do novo de Deus. Quando nós entramos no tempo de colheita, nós devemos estar dispostos a abrir mão do velho para recebermos o novo. Não tem como nós recebermos o novo se nós não deixarmos o velho de lado. Muitos ainda não colheram o novo, porque os seus celeiros ainda estão cheios do velho, da religiosidade, do saudosismo, da desobediência e da desonra. Por isso muitos ainda não colheram. E se fecham para as coisas novas que Deus tem para fazer, que Deus está fazendo.
Então nós precisamos nos livrar das coisas velhas. Nós precisamos aceitar as coisas novas que o Senhor tem para nós. O Senhor tem coisas maravilhosas, o Senhor tem lugares altos, o Senhor tem promessas, o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. Mas nós temos que saber semear, nós temos que cuidar, nós temos que fazer com amor. Eu acho que não tem, eu estava tendo uma aula essa semana e a professora estava falando que não tem coisa mais triste para um pastor, para um líder, quando ele pega a vida de uma pessoa e ele planta, e ele cuida, e ele rega, e ele não vê o fruto dessa semente que ele plantou. Deve ser a coisa mais triste que tem, e a gente sabe, a gente que é líder, o pastor está aí, ele sabe que é o mais triste que tem. Quando se planta, quando se cuida, quando se ensina, quando se ministra, que a pessoa não cresce, a pessoa não quer sair daquilo que ela foi colocada ali, que ela está fazendo. Não, eu não quero crescer, eu não quero estudar, eu não quero aprender, eu não quero viver coisas novas. Para mim está bom assim do jeito que eu estou contente assim, eu estou feliz, aquilo que o Senhor derramar na minha vida tá bom e eu não preciso de mais e eu não quero mais. Então nós precisamos aprender que o Senhor derrama do melhor, mas nós também temos que plantar do melhor, para que nós possamos ter uma colheita boa. Levítico 26, do 9 ao 13, diz assim: outrosim olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco. E comereis da colheita velha por longo tempo guardada, até afinal a removeres para dar lugar à nova. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abandonará. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Precisamos nos abrir para o novo, retirar o velho e entrar em um tempo de colheita. Nós vivemos um tempo de semeadura, um tempo de plantio, mas agora nós vamos entrar no tempo de colheita. E é trabalhoso. Se a gente for pensar e imaginar como esses agricultores fazem em longa escala, né? Eles plantam, eles cuidam, eles adubam, e depois quando eles vão colher, é trabalhoso, e a gente precisa ir cuidando com carinho, com amor de tudo aquilo que nós temos plantado. Lá em casa nós temos uma fruta, nossa, agora fugiu o nome. Eu preciso fazer a polinização dela, né? Que é isso, pé de pitaia. Quando é uma plantação grande, as abelhas fazem a polinização por si própria. Mas quando é uma plantação pequena, ela, antes de dar o fruto, ela solta uma flor. E essa flor geralmente é à noite. Ela abre à noite, de manhã ela se fecha. Então a polinização tem que ser feita enquanto ela abre. A gente tem que ficar observando. Abriu, vai lá, pega o pólen e põe na florzinha que é a fêmea, e fecha a florzinha e põe um copo para poder proteger. Se não fizer isso, não dá fruto. Então a gente tem que ficar observando quando sai a flor, para fazer a polinização, para cuidar da florzinha, para poder dar o fruto. Então toda plantação ela tem que ter um cuidado, ela tem que ter você vai regar, você vai
cuidar até que você possa comer o fruto. E assim é o Senhor conosco. O Senhor planta em nós, Ele investe em nós, para que nós possamos dar bons frutos, os melhores que Ele espera. Mas nós temos todo um processo para passar durante todo esse tempo. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele deseja o melhor, Ele quer o melhor para nós. Mas nós temos que nos esforçar. Nós temos também que fazer a nossa parte. Nós não vamos colher daquilo que nós não plantamos. E deve ser muito triste quando nós vemos outro colher e nós não colhemos. Então, que nós possamos mesmo nos abrir para o novo, retirar o velho e entrar em tempo de colheita. E eu tenho certeza que será um tempo marcante para cada um de nós, que temos semeado durante tanto tempo. Nós temos semeado com choro, com sofrimento, muitos com tristeza, mas eu tenho certeza que será um tempo marcante em nossas vidas, porque nós teremos alegria ao colher o nosso fruto. Nós vamos ter trabalho, nós vamos conquistar, nós vamos conhecer, nós vamos ter fartura e o novo de Deus em nossas vidas. Então essa é uma palavra que eu tenho para vocês. Foi uma palavra curta, mas foi o que o Senhor falou ao meu coração sobre isso. Durante o mês vamos ouvir ainda muitas outras palavras falando sobre a colheita. Ministério de louvor.